Durante a posse em Brasília, o presidente eleito Lula também dará posse aos ministros. São 37 os ministérios e agora a gente dá uma passada para conhecer cada um dos ministros, quem toma posse nesse domingo. A gente começa aqui pelo ex-secretário aqui de São Paulo, também foi prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que agora será o ministro da Fazenda. Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo, e depois de muita polêmica, ele chega a esse cargo. Lembra que o Ministério da Economia foi desmembrado e aí continuamos com as outras áreas aqui do governo federal. Rui Costa, do PT, na Casa Civil, Flávio Dino, do PSB, Justiça e Segurança Pública, José Múcio vai para a área da defesa, uma área muito importante, e a gente continua falando dos outros nomes. Esses 4 dos 37 ministérios, os próximos a gente tem aqui também no telão, girando Mauro Vieira, será o ministro de Relações Exteriores do governo Lula, Wellington Dias, do PT, ministro do Desenvolvimento Social, Aniele Franco assume o Ministério da Igualdade Racial. O Ministério da Saúde será comandado por Nízia Trindade. Mais ministros do governo Lula, temos Silvio Almeida, que vai comandar a pasta dos direitos humanos. Camilo Santana, petista, vai para a área da educação. Luciana Santos, do PCdoB, comandará a pasta de Ciência e Tecnologia. E fechando ainda essa rodada, Jorge Messias, que será o advogado-geral da União. Próximas pastas, a gente acompanha aqui no telão do Jornal da Manhã. Esther Dweck assume o Ministério de Gestão e Inovação. O Ministério do Trabalho fica sob o comando de Luiz Marinho, do PT. Vinícius Marques assume o Ministério da Controladoria Geral da União. A Indústria e Comércio fica com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB. Mais nomes que tomam posse nesse domingo. Começamos com Alexandre Padilha, do PT, Relações Institucionais. Lembrando que ele já tinha sido ministro da Saúde em outras gestões petistas. Márcio Macedo, também do PT, vai ocupar a Secretaria-Geral da Presidência da República. Cida Gonçalves, também petista, vai para a pasta das Mulheres e a Cultura, também uma outra mulher, Margarete Menezes, comanda a pasta da Cultura do governo federal. Margarete Menezes, que está na programação para fazer a apresentação show hoje em Brasília, dia de posse de Lula. Bom, Márcio França, do PSB, assume Portos e Aeroportos. Ministro dos Transportes do governo Lula será Renan Filho, do MDB. Simone Tebet, do MDB, que tanto gerou discussão qual pasta assumiria, finalmente ficou na do Planejamento. E Marina Silva assume o Ministério do Meio Ambiente, mais uma vez. E rodando os nomes dos novos ministros, Carlos Fávaro, que é do PSD, partido que é comandado por Gilberto Kassab, vai para o Ministério da Agricultura. Alexandre Silveira, também do PSD, Minas e Energia. Na sequência, petista Paulo Pimenta assume a Comunicação Social do governo e André de Paula, do PSD, também partido de Gilberto Kassab, assume o Ministério da Pesca, o ministério que foi recriado pelo governo Lula. A gente ainda tem alguns outros nomes para acompanhar, já que são 37 ministérios. Carlos Lupe, do PDT, assume a pasta da Previdência. A de Cidades fica com Jader Filho, do MDB. Juscelino Filho, do União Brasil, assume o Ministério das Comunicações. O Desenvolvimento Agrário será comandado por Paulo Teixeira, do PT. Paulo Teixeira, que foi por anos vereador aqui em São Paulo, depois acabou sendo deputado estadual e agora ocupará esse cargo no governo de Lula. E temos aqui os últimos nomes, são 37 os ministérios, começando por Ana Moser, que será a ministra dos Esportes, Sônia Guajajara, do PSOL, que vai ocupar a pasta dos povos originários. Temos na sequência a Valdez Góes, do PDT, que será o ministro da Integração Nacional. Daniela Vaguinho, do União Brasil, ocupará a pasta do Turismo. E fechando aqui os 37 ocupantes, temos Marcos Edson Gonçalves Dias, que vai comandar o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Deputado Coronel Tadeu, o governo de Jair Bolsonaro justamente quis enxugar o número de ministérios, eram 23 pastas, agora a gente conta 37 ministérios. Esse número maior pode ser melhor para administrar diversos setores ou pode ficar mais difícil a organização, o controle da distribuição de verbas e de cargos?
Adriana, eu estava até, quando foi interrompido aí para poder transmitir o Tarcísio, eu estava falando justamente isso. O PT ele gosta do Estado grande. E esse Estado grande que está sendo implantado agora, são 37 ministérios, é realmente algo surreal. Isso custa, isso não é de graça. Você, com certeza, cada ministro terá assessores, terá secretarias, existe uma estrutura para poder funcionar. Quando você junta determinadas áreas num determinado ministério, você otimiza esses recursos, você acaba fazendo uma redução e isso, obviamente, traz um proveito para a máquina pública. E eu estava fazendo essa comparação, Tarcísio, Zema e Cláudio Castro. Todos eles têm algo em comum, que é a ideia do Estado pequeno. O PT ele já vai na linha contrária, ele quer um Estado grande. E, na cabeça do PT, o Estado tem que fazer tudo, quando, na verdade, isso não é uma prática de uma economia liberal. Então, nós estamos indo na contramão. E se você observar o perfil de todas essas pessoas que são ministros e algumas pastas com status de ministério, você também percebe que não é um critério técnico, é essencialmente político. A política, ela atrapalha, sim, a economia. Quando você quer fazer com que a economia seja travada, você começa a colocar o aspecto político numa condição hierarquicamente maior ou numa posição melhor para poder trabalhar a economia. E é isso que nós vimos nos anos do PT. Muita regulamentação, muita burocracia. E vimos o contrário no governo Bolsonaro, que foi enxugar essa máquina e deixar que a economia ande livremente. O Estado ele faz um peso enorme no ombro dos empresários, nas empresas e em toda a atividade econômica. O PT é favorável a isso. Então, eu acredito que isso não tende a dar certo, Adriana, respondendo a sua pergunta. Isso eu acho que vai trazer um mal muito grande e a gente vai ter, sim, um retrocesso e nós vamos perceber isso logo nos próximos meses. Roberto Mota, algum aspecto positivo desse novo ministério, apesar desse inchaço que a gente vem falando, em relação a algumas áreas que são áreas importantes, a economia, a área da segurança, principalmente, que você fala muito aqui na Jovem Pan? Positivo, Tiago, é que não vai faltar material para os nossos comentários aí nos próximos meses, né? Eu cheguei até a dizer aqui, eu duvido que não seja preciso esses ministros usarem crachá, porque eu não acredito que ninguém vai conseguir se lembrar do nome de uma equipe de 37 pessoas, né? Em equipes muito menores, às vezes as pessoas têm dificuldade de lembrar. Imagine, 37 ministros, cada um com seus assessores, com seus gabinetes. E é importante, né? Tem uma pergunta aí que é importante a gente responder. O número de ministérios, 37, esse é um número grande ou esse é um número pequeno, razoável? Para a gente responder essa pergunta, é preciso pensar qual é o objetivo que você quer atingir, né? Qual é o objetivo dos ministérios? O objetivo do governo é servir ao cidadão, resolver os problemas, ter um custo baixo, cobrar menos impostos? Se o objetivo for esse, é evidente que o número é alto demais. Esse governo deveria ter 20 ministérios, ou 15 ministérios, ou 10 ministérios, né? Mas se o objetivo for ocupar espaço, conseguir mecanismos para aumentar o poder das pessoas, projetar pessoas para que elas se candidatem em futuras eleições, então o número está ótimo, talvez esteja até pequeno. Existe uma literatura, Tiago, que estuda o papel do governo. Isso é uma coisa que, percebam, transcende ideologia, transcende essa história de liberalismo. Os estudiosos, eles dividem os governos, os estados, em dois tipos. Um é o que eles chamam de Estado inclusivo. É aquele Estado que tenta trazer o maior número de pessoas possível para usufruir da riqueza da nação. O outro é o Estado extrativista. Como é que ele funciona? Um pequeno grupo assume o poder e tenta retirar o máximo possível a riqueza que está no bolso das pessoas que trabalham. E aí, basta olhar para esse ministério composto, na sua maioria, por pessoas sem qualquer experiência de sucesso,
nem na área pública, nem na área privada, e tirar a conclusão.